Eu já tentei de tudo. Agora eu contigo. E aí nós vamos com aquela veste da humilhação, joelho no chão e clamor, e choro e lamento, até Deus escutar o nosso clamor. Amém? Gabriel, no versículo 7 e o 8. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. O inimigo, ele investe pesado para destruir um servo e uma serva de Deus. Amã, ele investiu pesado. Ele chegou para o rei e disse: eu vou te dar os ciclos por cada judeu. Quando, lá nos Juízes, quando queriam pegar Sansão, chegaram para Dalila e ofereceram, eu acho que era 30 talentos, eu não lembro quanto que era, mas acho que era 30. Para que Dalila viesse a derrubar Sansão. O inimigo, ele investe pesado na vida de alguém para ser usado como instrumento para te derrubar. Ele veio oferecendo quantias de dinheiro. Vamos fazer isso, vamos nós juntos fazer isso, porque daí metade é meu e metade é seu. Só que esse plano maligno que ele está fazendo, que está chamando, às vezes é amigo que chama um outro amigo, vamos lá cometer esse erro aqui, fica metade para mim, metade para você. Só que o alvo é um servo e uma serva de Deus. O alvo é pessoas que Deus tem como filho e como uma filha. E aí não prevalece. Não prevalece. Deus revela os planos. Deus traz à tona tudo que está em oculto. Deus traz à luz. E quando Esther viu que Mardoqueu estava com aquela veste de cinza, falou para o eunuco: vai lá, o eunuco Ataque, saber o que aconteceu. E Mordecai falou: olha, nós fomos comprados. No dia 13 vai ter o decreto que todos os judeus vão morrer. Agora, se você já é rainha e está aí perante ao rei, vai lá e intercede por nós. Só que Esther, a princípio, ela recusa. Eu vou lá ler no versículo 10. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que é para qualquer homem ou mulher, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há uma sentença senão a morte, salvo se o rei para ele ou ela estendeu o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Ou seja, Esther estava lá bem, e ela disse: eu não vou arriscar minha vida. Porque todo mundo sabe que se alguém chegar lá no pátio do rei, e não for chamado por ele, a sentença é morte. Ou seja, eu estou aqui muito bem, eu não vou arriscar minha vida por ninguém. Mas Mordecai dá um conselho poderoso para ela. Versículo 16 e 17. Aliás, versículo 13 e 14. Pode falar, Gabriel. Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Amém. Eu acho lindo isso. Porque tem situação que vem aparecer para a gente e nós achamos que nós não temos a mínima capacidade de resolver.
Porque se nós formos colocar o dedo para resolver, vem uma sentença de morte. Só que Esther, ela não andava com qualquer um. Ela não andava com amizades erradas. Esther andava com amizades espirituais corretas. Ela sempre ouvia os conselhos do tio dela, que era um homem servo de Deus. E ele falou: olha aqui, não pense que por você não querer arriscar o teu pescoço para salvar a nossa nação, que você estando aí no palácio não vai perecer. Porque vai vir socorro para essa nação, mas você e eu, toda a nossa família perecerá. Ou seja, tem hora que aquela pessoa pensa assim: ó, eu não vou me arriscar. Mas se ela anda com alguém que tem os conselhos que vem direto do trono de Deus, muda a vida dela. Me diz com quem andas, que eu te direi quem és. Que tipo de amizade você está andando? Que tipo de amizade você está, que tipo de conselho você está tendo aí? Porque quando você tem conselho errado, vai investir pesado em derrubar quem é servo de Deus, ele não prevalece. Mas quando você anda com pessoas certas, que querem o seu bem, amizades corretas, aí sim. E quando Esther ouviu essa voz, ouviu esse recado de Mardoqueu, aí tudo muda. Eu vou ler para vocês a resposta dela. No versículo 13, aliás, no versículo 15. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai e ajunta todos os judeus que se encontrarem em Suzã. Jejuai por mim e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite e nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. E ainda que contra a lei, se perecer, eu pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez conforme lhes Esther lhe havia ordenado. Eu acho lindo isso. Porque quando nós começamos a se importar com a situação do outro, a graça e a glória de Deus vem sobre nós. E o jejum e a oração, ela é poderosa para destruir fortalezas. Esther, ela não queria se envolver, mas quando ela escutou um conselho sábio, ela tomou a melhor decisão da vida dela. Porque hoje o nome dela está escrito na Bíblia, que é machista em aspectos, porque naquela época as mulheres ainda não tinham voz. A maioria aqui é tudo homem, mas tem o livro de Ruth, tem as grandes mulheres da Bíblia, e aqui entre elas está o livro de Esther, a festa de Purim, porque foi através dela que o Senhor usou para livrar o povo de Deus do decreto de morte. Porque Deus, ele sempre tem decreto de vida, mas o diabo sempre tem decreto de morte, seja na morte espiritual, financeira, familiar, há um decreto de morte. Mas Deus vem com decreto de vida, e ele usa quem está do teu lado, se for espiritual conforme você é. Porque o homem espiritual entende o homem espiritual, mas o homem carnal, ele não entende as coisas do espírito, porque ele vive na carne, ele vive no pecado. O homem que muito peca deixa de orar, e o homem que muito ora deixa de pecar. Ou seja, ou ele está muito na carne, ou ele está muito no espírito, e os dois não conseguem entender um ao outro. É impossível. É impossível. Então, Esther estava rodeada de pessoas espirituais igual ela. Porque quando ela falou para Mordecai, vai e faz com que todo mundo não coma durante 3 dias, o que ele fez? Ele fez tudo como ela tinha falado. É em grupo. São pessoas andando iguais com o mesmo objetivo, a vida eterna. São pessoas andando iguais com o mesmo objetivo. Vai jejuar? Vou jejuar junto contigo, irmã. Vai fazer campanha? Vou fazer junto. É todo mundo junto no mesmo objetivo.
Aleluias, quando nós temos amizades espirituais corretas, íntegras, que vai te levar à salvação, à libertação. Não amizades que te traz para trás, que te dá decreto de morte. Amém? E é com base nessa passagem do jejum que ela fez, que nós vamos lá para a nossa apostila. O método da oração, o tabernáculo de Deus. Lá no Êxodo, Deus mandou fazer o tabernáculo. E o tabernáculo, ele representa Jesus. Todo o aspecto dele está indicando para a vinda de Jesus. Todos os utensílios indicam Jesus. E nós vamos aprender a orar a oração do tabernáculo. Porque nós oramos, mas quando dá 10, 20, 30 minutos, já tem acabado com essa oração. Porque acabou o nosso assunto com Deus. Tem oração que não chega nem a 10 minutos. Senhor, obrigado por isso, Senhor, te peço isso, amém. Acabou. Não demora nada, porque nós não temos afinidade com Deus. E não é uma oração organizada como é no tabernáculo. E hoje nós vamos aprender a orar dessa forma. E para mim estar aqui ministrando, eu tive que fazer. Eu jejuei por 3 dias, só com água, aliás, líquido, água, suco e um caldo de feijão e chá. Como Estete, ela falou não comer e não beber, mas eu fiz por 3 dias só o líquido. E eu orei por várias vezes essa oração do tabernáculo. E a última vez que eu orei ela, eu orei de 9 horas da manhã até meio-dia e meia. E eu parei meio-dia e meia, porque eu achava que estava muito tarde. Porque eu tinha que ajudar o pastor aí na fisioterapia dele. Senão eu não tinha parado. A gente não quer parar de orar. Orar por mais de 1 hora. A gente fica cheio da presença de Deus. Tão grande que a gente não quer mais parar de orar. E hoje eu quero ministrar um pouco sobre isso e ensinar essa oração do tabernáculo. Lá no tabernáculo existiam os utensílios. O tabernáculo era uma tenda enorme que Deus falou para Moisés construir de acordo com o que está no céu. E nesse tabernáculo tem os seus rituais, tem os sacerdotes, mas aqui eu vou falar especificamente dos utensílios. E os utensílios do tabernáculo é o altar de bronze, a pia lavatória, o candelabro, os pães da preposição, o altar de incenso e a arca da aliança. E cada um representa. O altar de bronze é a cruz de Cristo. A pia lavatória é a santificação. O candelabro é o Espírito Santo de Deus. Os pães da preposição é a palavra de Deus. O altar de incenso é a adoração. E a arca da aliança é a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós começamos a orar, que nós vamos começar essa corrida de oração por cada utensílio desse, nós vamos orar organizadamente. No Antigo Testamento, o altar de bronze representava um local onde os bois, a cabra, era o sacrifício, sabe, Gabriel, lá? Era o sacrifício no altar de bronze. Quando o povo pecava, Jesus não tinha vindo ainda, então eles iam até o sacerdote, levavam um sacrifício, um cordeiro, por isso que Jesus é o cordeiro, sem pecado, e ali fazia a expiação pelos seus pecados. Então, quando nós vamos começar a fazer essa oração, primeiro de tudo, nós temos que começar a separar o ambiente, a separar o louvor, a começar a separar aquele tempo para que nada venha impedir. Ore o Pai Nosso.
E aí você começa no altar de bronze. O que é o altar de bronze? É a cruz de Cristo. Foi lá que Jesus levou todos os nossos pecados. Então você vai chegar nesse altar e você vai deixar todos os pecados que tem lá, que você tem. E aqui eu coloquei, agora sim, eu coloquei vários tópicos para que a pessoa possa entender, ou pelo menos lembrar dos seus pecados. Eu vou ler para você. O altar era o local onde os animais eram oferecidos em sacrifícios para a remissão dos pecados. A cruz é o altar e Cristo é o Cordeiro sem pecado, que foi oferecido uma única vez para tirar o pecado das pessoas. Aqui se inicia a sua oração. Peça a Deus para perdoar os seus pecados e trazer à memória os pecados esquecidos e não confessados. Se humilhe na cruz de Cristo. Fale para Ele, deixe na cruz as suas dores físicas e espirituais. Fale quais são as suas mágoas, dores, problemas, dúvidas, incerteza, angústia, medo. E confesse os seus pecados, pecados sexuais, de iniquidade, de roubo, de murmuração, de maldade, de violência. Então eu coloquei exemplos, que eu peguei tudo isso na Bíblia, que vem falando desse tipo de pecado. Porque quando nós vamos confessar nossos pecados, às vezes nós não lembramos. Mas aqui tem tipo pecado de mentira. E nós estamos lá confessando, mas quando você lê isso aqui, você lembra: Deus, tal dia eu menti. Eu tinha esquecido que eu cometi esse pecado. Eu falei mentira. Mas agora eu estou lembrando. E agora que eu estou aqui nessa cruz, eu quero te pedir perdão. Aqui vem falando sobre a avareza. Deus, tal dia eu fui avarento. Eu tinha esse dinheiro e eu não emprestei. Eu tinha esse dinheiro e eu não dei a esmola. Me perdoa, Senhor, por eu ter sido avarento. Então você vai começando a falar para Deus todos os seus pecados. E cada vez que você vai lendo um tópico desse, por mais que você não tenha feito esse pecado, que tem pecado de vício, de lascívia, de facção, de inveja, mas você vai pelo menos tendo uma noção desse tipo de pecado e fala: Deus, me ajuda a não pecar nessa área. Eu confesso o meu pecado, mas aqui tem o pecado de facção. Deus, me ajuda a nunca me envolver numa facção, a nunca cair nesse laço, nessa armadilha que o diabo vem através das facções. Então aqui vai pelo menos te dar uma noção. Não é uma reza, mas é uma noção para que na hora que você está orando perante a cruz de Cristo, deixando todos os seus pecados, você possa ali estar se esvaziando de tudo, ou pelo menos de tudo que você lembra. Amém? Entenderam até agora? Entendeu, Gabriel? Vamos para o segundo tópico, que é a pia do lavatório. Não precisa ver. Depois do altar de bronze, vem a pia do lavatório, que depois que eles sacrificavam os bois, os animais, eles se lavavam. A pia do lavatório, ela significa a santificação. Lavar as vestes das manchas do pecado. Então você está ali de joelho, deitado, sentado, orando a Deus, você está pedindo perdão por todos os seus pecados, mas agora você vai imaginar a pia lavatório e você vai começar a pedir a Deus: eu quero me santificar. Se antes eu estava cometendo um pecado de sexualidade, eu quero me santificar nessa área. Se antes eu estava cometendo um pecado de inveja, eu quero me santificar nessa área. E aqui ele vai dando vários tópicos também. A passagem pela pia não é opcional. A lavagem de toda a contaminação não era opcional, era obrigatório. A lavagem de todo tipo de contaminação mundana antes de entrar no santo lugar.
A pia era cheia de água para o sacerdote lavar as mãos e os pés, para tirar a terra que simboliza a imundícia e as paixões do mundo. No lavatório se lave de todos os pecados e santifique seu corpo e a alma. Peça a Deus para corrigir os seus erros, purificar o seu coração, lavar suas vestes de pecado, se tornar justa, honesta, verdadeira, fiel, ser sal e luz na terra. Peça ao Senhor para lhe ajudar. Senhor, me ajuda a falar, a andar, a vestir, a ouvir, a perdoar como cristão. Porque às vezes nós só falamos, mas nós não vivemos. Às vezes nós ouvimos como cristão, mas nós não vemos como cristão. Às vezes nós vemos, ouvimos, mas nós não andamos como cristão. Então peça a Deus, Deus, eu quero ouvir como cristão, eu quero aprender a falar como cristão, eu quero aprender a me vestir como cristão. Deus, me ajuda a me tornar mansa, sábia, me ajuda a ter uma família produtiva. E aí são vários tópicos que você vai pedir a Deus. Tudo que você acha que precisa se corrigir, você vai falar para Deus: agora eu quero me corrigir. Agora é o momento da correção. Primeiro você chegou no altar de bronze, que é a cruz. Você falou os seus pecados. Agora você vai pedir para Deus te corrigir desses pecados, de santificar eles. Amém? Agora nós vamos para o candelabro, porque eles vão entrar agora no santo lugar. E dentro do santo lugar existia o candelabro, que é a única luz dentro do tabernáculo de Deus. Encontrou, Gabriel? O candelabro era a única luz do tabernáculo, que não podia ser apagada. Representa o Espírito Santo. É a luz que ilumina o nosso entendimento, trazendo sabedoria e revelação. Também possui 7 artes, que representam os 7 Espíritos de Deus. Nesse momento, tenha uma conversa com o Espírito Santo e fale o que você deseja na sua vida. E que você o deseja e que ele guie em todos os momentos. Que você deseja ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com línguas de fogo. Aí você vai pedir para Deus, eu coloquei aqui o Espírito, 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Vai pedir os dons de operação de milagres, de cura, de interpretação de língua, de exortação, de serviço, de socorro, de ciência. E também vai pedir os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade e por aí vai. Então você entrou no tabernáculo, tem a cruz, deixou os pecados, vai para a pia de santificação, se lava dela. Depois que você está limpo, você vai querer o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. É hora de você falar: Espírito Santo de Deus, vem sobre mim com o teu poder, me batiza com língua de fogo. E você vai começar a falar para Deus o que você quer ser usado. Em qual área você se sente mais apto, em qual área você acha que você tem um chamado, e peça para o Espírito Santo de Deus te capacitar. Eu acho que eu tenho um chamado de libertação, eu tenho um chamado de conselho, eu tenho um chamado de socorro, eu tenho um chamado de hospitalidade. Senhor, vem me capacitando. Opera na minha família milagres, curas, prodígios, maravilhas. É hora de você começar a clamar pelo Espírito Santo de Deus. E aí meu coração está acelerado já, porque eu estou falando, eu estou me lembrando do que eu fazendo a oração. E aí você vai sentir uma força tão poderosa dentro de você. E sem falar que isso aí já passou mais de 1 hora. Já passou mais de 1 hora. Porque quando você está ali na cruz, que você começa a ver aqueles tópicos de pecados, você começa a falar, e Deus vai te trazer a memória de coisas que você não lembrava, mas para você pedir perdão. Não para te trazer culpa nem acusação, mas para você pedir perdão. Porque em Apocalipse fala que nós vamos ser julgados por
toda palavra que sai da nossa boca, nós vamos ser julgados por ela. Por isso, quando nós estamos na cruz, nós temos que pedir perdão. Se lava, se santifica, e agora você pede o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia. E você vai sentir um fogo chegando sobre você. Amém. Aleluia. É muito, 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 muito poderoso. Depois que nós saímos lá do candelabro, nós vamos para os pães da preposição, porque ficam um de frente para o outro. O tabernáculo, ele representa a cruz de Cristo tão perfeitamente que os utensílios ficam de uma forma de cruz. Primeiro é a pia, primeiro é o altar de sacrifício, depois vem a pia. Aí passa um pouco, entra no santo lugar. De um lado é o candelabro, do outro é os pães da preposição, que representa a cruz. Depois sobe mais um pouquinho, vem o altar de incenso e a arca da aliança. É uma cruz, representando Jesus. Os pães da preposição. Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. Os pães da preposição ficavam na mesa em frente ao candelabro. Eram 12 pães representando as 12 tribos. Jesus é o pão da vida, é o maná que desceu do céu. Ele trouxe a comunhão do homem com Deus. Nesse momento você vai ler um capítulo da Bíblia e meditar nele. Porque você já está santificado e o Espírito Santo está dentro de você. Aí você vai, a palavra de Deus, eu procurei umas passagens, a palavra de Deus fala. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é pura e escudo. A palavra de Deus é fogo, é verdade, é lâmpada, é vida, é espada. Então você vai pedir a Deus: Senhor, me ajuda a gostar de ler as Escrituras. Me ajuda a ter zelo, a guardar no meu coração as Escrituras. Me ajuda a meditar dia e noite, a decorar os versículos, a ter respeito, a ter entendimento, a ensinar a palavra, a estar preparado para receber a Santa Ceia, que é o pão da vida, a purificar a minha boca, a te confessar todos os dias. Peça a Deus, Deus revela, me traz revelação da palavra. Abre meus olhos para que eu veja o espiritual. E você vai pedindo a Deus. Você vai pedindo conforme o teu... Pode pegar. Você vai pedindo, pode entrar. Você vai pedindo conforme o teu desejo. Eu não sei o que você deseja, só você sabe. Mas aqui está começando a te dar uma direção. Você confessou os pecados, você se santificou, você buscou o Espírito Santo, ele está aqui, ele está dentro de você e ele vai te dar entendimento da palavra, porque quando nós não temos entendimento da palavra, vira letra. E Deus não quer letra, ele quer que você expire o Espírito Santo. Quando nós começamos a ler e nós pedimos a Deus que nossos olhos se abram, nossos ouvidos, amém, vai com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Que nossos olhos se abram, que nossa boca se abra, nós vamos olhar um versículo e vai dizer: Deus, eu já li esse versículo 300 vezes, mas eu nunca entendi. Deus, eu já li esse versículo várias vezes, mas eu não sabia onde estava. Eu nunca tinha visto isso. Porque não é os teus olhos físicos, é os olhos espirituais. Por isso que no capítulo, vários pregadores pregam vários temas diferentes no único capítulo. Se você for procurar exemplo, capítulo 4 de Esther, você vai ver várias pregações de vários jeitos. Num único capítulo. Porque é olhos espirituais abertos. Porque se eu for ler, nós estamos lendo, a letra é a mesma coisa. Tudo que eu leio, qualquer outra pessoa lê. Mas o que eu vejo,
aí só vem de Deus. Amém? É assim que a gente lê. E isso vai dar um rumo, uma guia para a partir de hoje nós temos uma oração produtiva e de sucesso que vai arrebentar no mundo espiritual, vai acabar com os planos do inferno em nome de Jesus. Depois que a gente sai, depois que o sacerdote ele sai do pães da preposição, ele vai para o altar de incenso. Ali ele vai queimar incenso para Deus. No altar de incenso, o sumo sacerdote queimava o incenso pela manhã e à tarde, todos os dias, para perfumar a tenda com aroma suave, que simbolizava as orações do povo. O altar tinha a mesma altura da Arca da Aliança, equiparando a oração com a adoração, em espírito e em verdade. Nesse momento, coloque o louvor que queima o teu coração, que lhe quebranta, que lhe derrama, que você vai começar a ficar ali de joelho, e você vai começar a clamar a Deus, porque tem louvor que nos leva à presença de Deus. Tem louvor que a gente coloca, a gente começa logo a chorar, a se derramar